Fala, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Selah Podcast. Mais um episódio, mais uma cápsula de reflexão para o seu crescimento. E hoje eu julgo ser um assunto muito importante e especial que fala exatamente da nossa realidade, aquela que a gente já sabia e já sabe que chegou, os dias difíceis ou dias mais difíceis, dias onde a perseguição, onde a censura vai acontecer de forma mais efetiva. Sabemos bem que em alguns países essa censura já acontece há bastante tempo, mas agora no Brasil a gente está vivendo isso aí muito fortemente nas redes sociais. Então a gente tem aí uma rede, né? O Instagram, por exemplo, é uma rede, a gente tem visto aí muitas pessoas reclamando, muitas pessoas que têm um viés ideológico aí forte sendo bloqueadas e impedidas de compartilhar os seus conteúdos. E aí, hoje é justamente sobre isso que eu quero falar, porque hoje eu, de forma leve, né? Eu não julgo que foi nada assim grave, mas eu vivi a minha primeira experiência de ter um conteúdo bloqueado por causa da palavra de exaltação ao nome de Jesus sobre todas as outras realidades. Então eu vivi isso hoje e é sobre isso que eu quero comentar com você, compartilhar aí em Hebreus capítulo 1, que gerou essa situação. Então, se você tem interesse em se atualizar desses assuntos, em saber o que está acontecendo, saber o que a Bíblia fala, saber ou pesquisar sobre a realidade do cumprimento da palavra nos dias de hoje, fica aí comigo e a gente vai hoje dedicar algum tempo para falar sobre isso, beleza? Vamos lá. Seja bem-vindo ao Selah Podcast. Aqui nós vamos compartilhar a palavra, vamos ter entrevistas, comentários, insights, vamos conversar sobre a Bíblia e sobre os acontecimentos. Então, é sobre isso que eu quero falar com você agora, é sobre essa realidade, né? Então, hoje eu fiz uma live ao 12:30, um pouquinho mais, e essa live é uma live que eu chamo, né, do Diário do Intercessor. Então eu falo um pouco da minha devocional, um pouco daquilo que eu estou vivendo no dia e trago um texto e oro pelas pessoas ao vivo, né? Hoje a gente teve até um convidado especial, né? Chamei uma pessoa para estar conosco ao vivo ali, clamando pelas vidas logo após a palavra. Então hoje eu trouxe uma palavra sobre Hebreus capítulo 1, falando sobre a supremacia de Cristo, né? Foi exatamente o que Deus falou comigo na madrugada. Eu estava ali pensando, mastigando ali meus pensamentos, no meio das minhas orações na madrugada, e me veio Hebreus capítulo 1 e me veio esse senso de urgência de falar a respeito disso. Por quê? Para trazer à mente das pessoas que nós precisamos manter vivo em nossos corações o fogo do entendimento bíblico sobre Jesus, a grandeza de Jesus dentro de nós. Então, a gente precisa manter Jesus no mais alto lugar da nossa consciência, para que durante a nossa rotina, esse poderoso nome de Jesus, de fato, tenha efeito sobre os acontecimentos, sobre os desafios, sobre as lutas, né? Sobre toda a questão emocional que nos envolve e que tem sido um alvo de grandes ataques, eu diria ataques ardilosos de Satanás, né? Então, em cima desse pensamento, eu comecei a ministrar trazendo Hebreus capítulo 1 e comecei a falar algo do tipo, olha, Jesus tem que estar em você no lugar mais alto. Jesus é maior do que tudo que você possa imaginar. Então, a gente entende que anteriormente, né, na antiga aliança, Deus usou profetas, usou homens para comunicar a sua vontade, para comunicar os seus direcionamentos, mas a partir da nova aliança, Deus enviou Jesus, o seu Filho, e em Jesus ele traz toda a comunicação que a gente precisava e precisa. Entende? Então, Jesus, diante dos anjos, ele é muito superior aos anjos. Jesus é muito superior a
todos os ataques ardilosos de Satanás. Jesus é muito superior ao inferno, Jesus é superior às nossas lutas, Jesus é superior à pandemia e seus efeitos, Jesus é maior do que os governos, Jesus é maior do que todo o conchavo, toda a luta política, Jesus é maior do que os problemas internos da igreja. Então, assim, eu fui desenvolvendo em cima desse texto que a gente sabe, né, que toda a epístola, né, toda a carta aos Hebreus, ela traz essa temática de trazer aí a grande relevância de Cristo, a grande relevância de Jesus, dita pela boca do próprio Deus. Então, a gente tem versículos, por exemplo, como o versículo 4 em diante, que diz assim, versículo 3, na verdade, o Filho é o resplendor da glória de Deus e é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior aos deles, né? Então, o verso 5 diz assim, pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E aí, uma sequência de exaltações ao nome de Deus, ao nome de Jesus, na verdade, manifesto, né, aqui nesse texto. E aí eu falei sobre isso e oramos sobre isso, eu liberei palavras, não é, de encorajamento, e ali a gente seguiu a nossa live, que foi de certa forma até curta hoje. E no final da live eu me despedi das pessoas e fechei a live, e ia salvar para publicar nos feeds do Instagram, como eu faço sempre, quase que diariamente. E qual foi a minha surpresa? É que eu não consegui enviar essa live e depois de algumas tentativas eu recebi a seguinte mensagem do Instagram. Vou colocar aqui para quem está assistindo esse podcast como vídeo, vai ver, mas quem está escutando, né, o áudio, eu vou ler para você. Diz assim, tente novamente mais tarde. Está aqui na tela. Restringimos determinadas atividades para proteger a nossa comunidade. Então, esse foi o aviso que eu recebi, né? E eu entendi, né? Fui procurar dentro do Instagram saber, e eles estavam restringindo, né, a publicação do conteúdo daquele podcast, porque acabava ferindo aí as políticas da comunidade ou da plataforma do Instagram. Então, foi aí a minha primeira experiência hoje com a censura. E por que isso, meus irmãos? Não é? Vamos parar e pensar. Porque a gente sabe que tem aí uma inteligência artificial, né, que a gente chama aí do robozinho ou dos códigos, né, das plataformas, ou ainda... Me fugiu aqui agora o nome, né, do mecanismo de verificação. Então a gente sabe que tudo que tem legenda, né, nas plataformas, no YouTube, no Instagram, enfim, se tem legenda automática é porque, né, aquela plataforma está escutando tudo que está sendo processado, está sendo colocado ali. Ela não assiste a tudo, mas ela escuta tudo. Então hoje é comum a gente ver alguns irmãos que produzem, né, especificamente conteúdos cristãos e que traz aí ensinos profundos da Bíblia, que fala sobre governos principalmente. A gente vê que alguns desses irmãos já têm a habilidade de não falar certas palavras, né? Ele dá assim, induz você a entender e ele faz sinais, mas ele não pode falar certas palavras para que não seja bloqueado ou censurado. Então eu venho falar sobre isso aqui para... Não é para trazer uma informação nova, nem fazer aqui sensacionalismo, mas para que a gente a cada dia fique mais ciente de nosso papel quanto cristãos. Que nós fiquemos a cada dia mais conscientes da nossa responsabilidade e de contra o que estamos lutando todos os dias. Então, no momento que a gente para fazer uma live e a gente começa a falar, né, será que foi por acaso isso? Não, mas a live toda foi dedicada a falar sobre a grandeza de Cristo. E eu citei várias vezes, Jesus está acima de qualquer força, poder ou autoridade, seja dessa terra ou do mundo espiritual. Então eu falei várias vezes sobre isso. E
claro, provavelmente isso foi que gerou esse bloqueio, esse impedimento para que eu, pelo menos no dia de hoje, conseguisse colocar esse conteúdo no ar. Hoje eu já consegui publicar outras coisas, mas esse vídeo, todas as vezes que eu tento publicar, eu não consigo. Ah, você perdeu o vídeo, pastor? Não perdi. O vídeo está na plataforma salvo, ele só não permite que eu publique. Então eu baixei isso para o meu computador e tentei publicar de novo em outro momento, horas depois, e ainda assim não é permitido que eu publique. Vou continuar tentando, eu acredito que em algum momento esse bloqueio vai cair, mas tirando agora o foco disso e trazendo o foco para a palavra que eu quero deixar, meus irmãos, hoje comentar com vocês aqui nesse podcast é uma palavra de urgência. Vamos nos asseverar da palavra. Vamos mergulhar no conhecimento de Deus. Vamos mastigar cartas como essa aos Hebreus, que são tão ricas, tão profundamente instrutivas, que nos dá assim ensinos para que a gente fuja de toda negligência, para que a gente entenda a superioridade de Jesus. E aí a sequência, os primeiros capítulos de Hebreus, ele fala disso, a superioridade de Jesus sobre os anjos, a superioridade de Jesus sobre o nome de Moisés, ou sobre Moisés. Então, tudo isso é importante para que os crentes entendam. Por quê? Porque a gente sabe das coisas, mas a gente vai se cercando de outras urgências, e o nome de Jesus, a gente sabe que Jesus é bom, que Jesus é o nosso intercessor por excelência, a gente sabe que Jesus fez isso, fez aquilo, isso tudo é muito bom e relevante, mas no frigir dos ovos a gente vai deixando que outras coisas fiquem armazenadas sobre o nome de Jesus. E apesar de estarem sobre o nome, não significa que estejam usando Jesus como suporte, mas estão ali de forma, como é que se pode dizer, sem consciência, estão abafando e não sendo suportadas por ele. Você precisa entender isso. A gente precisa voluntariamente e intencionalmente puxar esse nome de Jesus para o alto do nosso coração, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, porque nas lutas a gente acaba perdendo esse senso de poder que Jesus tem. O poder do nome de Jesus. Satanás, eu venho contra ti no nome de Jesus. A gente esquece que no nome de Jesus enfermos são curados. No nome de Jesus endemoniados são libertos. No nome de Jesus ingerência na mente é quebrada. No nome de Jesus fortalezas, sofismas são quebrados, porque esses pensamentos, segundo Romanos, são trazidos, são trazidos à obediência de Cristo. A gente vê falando sobre isso em Romanos, a gente vê falando sobre isso em Coríntios, a gente vê isso sendo falado em tantos lugares. Por quê? Porque o nome de Jesus tem que estar em relevância dentro de nós. Então hoje eu compartilho com vocês essa palavra, esse acontecimento, mas mais do que o acontecimento, eu trago para você hoje o senso de urgência, em que o nome de Jesus esteja conscientemente armazenado no seu coração, nas suas emoções, na sua mente, nas suas vontades, entendendo que Jesus é superior a todos os problemas, a todos os governos, a toda a política. O nome de Jesus é superior a Satanás, ao inferno, aos demônios, a tudo. O nome de Jesus suplanta em muito a tudo isso. Jesus é o mais maravilhoso de tudo e de todos em todo o tempo. E esse noivo amado precisa estar em voga no nosso ou nos nossos corações. Amém? Então era isso que eu desejo, na verdade, compartilhar com você nesse momento, para que você tome posse dessa palavra, tome posse desses ensinos e desse alerta e faça disso algo que vai colocar você numa situação segura. Porque os que praticam a palavra caminham em segurança. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, pense sobre isso, receba isso e pratique essa verdade. Jesus é maior do que tudo, do que todos e do que qualquer que seja a realidade ou desafio. Que
Que Deus possa abençoar a sua vida agora, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Que sejamos encontrados vigiando da tua noiva, entendimento. Que sejamos encontrados vigiando da tua noiva, entendimento. Que sejamos encontrados